eu confesso que não tinha me debruçado assim para estudar especificamente cada livro, né? Principalmente dos que estão nesta revista. Então, foi uma oportunidade de bastante aprendizado, né? Eu já tinha ministrado uma outra aula e hoje a aula sobre o profeta Ageu. Eu vou compartilhar aqui uma tela de uma apresentação que eu fiz para poder a gente acompanhar. Só um minutinho, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ai. Se os irmãos quiserem interromper, fazer alguma pergunta, a qualquer momento fiquem à vontade, tá, irmãos? Porque aí a gente vai compartilhando, eu vou fazer uma pequena introdução e depois a gente vai acompanhar a revista mesmo, tá? Para poder manter o estudo direcionado na proposta da revista. Então, o livro do profeta Ageu, e o tema da lição é esse: Deus fala sobre despertamento espiritual e serviço. Né? E é um tema muito oportuno, muito apropriado, e eu gostei bastante de estudar essa lição, porque eu gosto bastante, já havia estudado anteriormente, né, sobre o tema dos avivamentos, então essa lição ela passa um pouco por esse tema também. Algumas informações... Eita, mas... Peraí. Então, algumas informações iniciais para a gente olhar o livro do profeta Ageu, assim, e entender um pouquinho sobre quem está falando, em que época ele falou. Isso é importante quando a gente vai iniciar o estudo, né? Então, a Bíblia não traz muita informação sobre quem foi o profeta Ageu. Ele é citado apenas aqui no livro do profeta Ageu mesmo, e também no livro de Esdras, justamente nesse período em que ele estava falando ao povo, né? O nome Ageu significa festivo, e aí especula-se que ele tenha nascido durante algum período de festa, né? Alguma festa do povo, para que ele recebesse esse nome. E ele falou em que época, então? Ele falou no período do pós-exílio, no ano 520 a.C., e a gente consegue precisar essa data porque o texto fala por diversas vezes a ocasião em que o profeta está trazendo a profecia para o povo, né? Então começa falando no segundo ano do rei Dario, enfim, o texto é bem preciso com relação ao período. E o período pós-exílico quer dizer o quê? Que o povo estava cativo na Babilônia, né? A gente sabe que esse cativeiro durou 70 anos, e aí quando o povo está saindo do Egito, o rei Sírio ordena que o povo saia da Babilônia. O rei Sírio é o rei persa, né, que está dominando o povo naquela ocasião. Ele ordena que o povo saia, autoriza a reconstrução do templo. Então, nesse período, se levanta o profeta Ageu, com o objetivo principal de encorajar os judeus justamente na reconstrução do templo. Né? A fala do profeta Ageu é direcionada, está relacionada à construção do templo, porque a gente sabe que o templo tinha essa importância na vida do povo, porque o templo representava a presença do próprio Deus, né? Então, nós vamos ler aqui, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 2. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, do primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, o Senhor, aqui por intermédio do profeta Ageu, ele reproduz uma voz do povo, né? Ele reproduz aquilo que estava na mente do povo, aquilo que o povo estava vivendo. Então, para o povo, embora eles estivessem voltando para Jerusalém, ainda não era tempo de construir o templo. Eles ainda não estavam focados nesse objetivo, eles ainda não estavam envolvidos com essa missão, e se levanta, então, o profeta Ageu para encorajar o povo nesse sentido.
Como eu já falei, o contexto do livro é justamente esse: o povo estava cativo, ficou cativo por 70 anos, então já no final desse cativeiro, quando eles são autorizados a voltar para Jerusalém, eles começam a protelar, então, na construção do templo, né? E se a gente pudesse fazer um pequeno esboço, assim, eu fiz aqui para o meu estudo, né, a principal mensagem dos 2 capítulos do livro do profeta Ageu, então são, nessa ordem: exortação à reedificação do templo. Ageu fala sobre a glória do segundo templo, fala sobre a bênção de Deus para um povo que estava corrompido, e no final a gente tem a promessa de vitória, né, uma profecia final. Assim como a gente sabe que as profecias, elas tinham um cumprimento imediato, mas também elas poderiam se referir a algo mais futuro, né? E aqui no final do livro Ageu a gente vê uma profecia apontando para Cristo, apontando para o Messias. Zorobabel era aquele que estava conduzindo o povo que iria conduzir o povo neste momento, estava na liderança política, né, e Josué na liderança religiosa do povo. Então essas duas pessoas prefiguram a liderança naquela ocasião e apontam para Cristo, né, o Messias que viria, que seria então a promessa, a profecia futura, né, isso já no finalzinho do capítulo 2. E por que era importante reconstruir o templo, né? Nós sabemos que o templo era o local onde a presença de Deus se manifestava. Era ali que o Senhor falava com o seu povo. Então, o templo físico era importante, né? Que é algo que nós sabemos que hoje o templo físico não tem... Por mais que a gente agora, nesse momento, esteja sentindo muita saudade de congregar, né? A gente sinta falta demais do prédio da igreja. Nós sabemos que a presença de Deus não está ali, né? Nós sabemos que a presença de Deus se manifesta aqui comigo, na minha casa, aí com você na sua casa ainda, né, na rua, se a gente estiver na rua. Então, nós não estamos limitados a paredes, né, e naquela época, Deus se manifestava no povo, no templo. E quando o povo protela para construir o templo, isso demonstra que o povo não está... A revista até menciona no finalzinho uma expressão interessante, ela diz assim que havia uma indiferença pela presença singular, né, pela presença única de Deus. Então o povo estava indiferente, era um período de decadência espiritual, né? A gente sabe que o cativeiro foi um período extremamente difícil para o povo, crise política, crise econômica e crise espiritual, né, também. Então era um período árido, um período que o povo experimentava uma dificuldade extrema também na sua comunhão com o Senhor. E aí, nessa decadência espiritual, quando o povo tem a oportunidade de voltar, então, para o templo, para Jerusalém, o povo vai fazer outras coisas, né? A Bíblia diz que Ageu... Ageu 2, Ageu 1, no capítulo 4, a partir do 4, ele diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, né, ou casas prontas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então o povo havia voltado, havia construído as suas próprias casas, estava buscando os seus próprios interesses, trabalhando pelos próprios interesses, mas o templo permanecia em ruína, o templo permanecia desconstruído, sem a atenção necessária, né? O profeta Ageu, ele é contemporâneo do profeta Zacarias, mas a mensagem, né, Zacarias é a próxima aula, né? Então a gente sabe que os dois profetas são contemporâneos, eles vão falar na mesma época, mas a mensagem do profeta Ageu, como a gente já falou, ela é bem singular no sentido de falar sobre a reconstrução do templo, né? Ele direcionou o povo especificamente para esse sentido, para a reconstrução do templo. E aí eu quero fazer só um parênteses antes da gente entrar aqui nos tópicos da revista. O título da revista é Deus fala, Ageu sobre despertamento espiritual e serviço, né? E depois, durante a aula,
o escritor da lição, ele vai trazer esse tema, né, do avivamento, ele vai trazer essa palavra especificamente. E aqui eu busquei um significado que eu quis compartilhar com os irmãos, que não é um significado teológico, né, é um significado da língua portuguesa, um significado do dicionário. E achei interessante porque ele diz assim, que avivamento é o ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido, né? Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. Em suma, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos, né? E é exatamente isso que aconteceu. Quando o profeta Ageu se levanta para falar, o povo se arrepende, né? O povo se volta para o Senhor, e Deus aviva o povo, né? Torna o povo ativo, realmente ativo, assim, para trabalhar na construção do templo. Torna o povo despertado não só para a necessidade física do trabalho, da mão de obra, mas para a necessidade de buscar um concerto com o Senhor, a necessidade de buscar se arrepender, se converter dos maus caminhos que o povo estava caminhando. A gente sabe que lá em Deuteronômio já no final, por volta do capítulo 28, existe lá uma série de bênçãos, né, se o povo cumprisse a lei, e uma série de maldições, se o povo descumprisse a aliança, descumprisse o pacto com o Senhor. E aí, na medida em que o povo realmente descumpre o pacto, descumpre a aliança, descumpre os termos desse contrato, o Senhor pesa a mão sobre o povo. Então, o cativeiro, a sequidão, a crise, nós temos estudado aqui nesta revista, né, que é uma consequência direta do pecado do povo, do descumprimento do pacto que Deus e o povo tinham. O povo descumpre a sua parte e Deus cumpre a dele, porque ele havia dito para o povo, olha, se vocês fizerem bem, vocês serão abençoados, assim, assim, assim. E depois vem as maldições. Se vocês não fizerem bem, virá essa maldição, aquela maldição. Então, o que o povo estava vivendo era uma consequência do mau comportamento do povo, do descumprimento da aliança que o Senhor havia feito com o povo. E o avivamento é um período de renovação espiritual, que foi o que o povo experimentou naquela época, né? Um renovo vindo do próprio Deus, um reforço da fé. O povo teve a sua fé reforçada pelas palavras do profeta e se dispôs para fazer o trabalho que Deus estava requerendo deles, né? O povo se dispôs para fazer a restauração do templo e a restauração da comunhão com o Senhor. Isso é um ato que vem de Deus, né? Esse avivamento não vem do povo, não vem do profeta. Esse avivamento não vem de nenhum protocolo, de nenhum... Né? Não é um mero segmento assim, de passos, né? Um passo a passo que a gente segue e Deus envia o avivamento. E a gente vive num momento de bastante confusão. E se a gente for olhar para algumas denominações, a gente vê essa busca por um avivamento extremamente mecânico, né? Se nós fizermos uma campanha, se nós fizermos um jejum, se nós fizermos 7 sábados seguidos, então Deus virá e Deus irá avivar o povo. E nós sabemos que a gente não pode produzir em nós esse avivamento. Esse avivamento ele é produzido pelo Senhor, assim como foi produzido naquela época. Deus usou, sim, o profeta Ageu para falar ao povo, para trazer o povo de volta, né, para aquilo que era necessário, mas não foi o profeta Ageu e nem foi a ação do povo que produziu esse avivamento. O avivamento ele é anterior, ele procede de Deus, ele vem do próprio Deus, do próprio Senhor. E aqui eu coloquei assim, né? É muito simples esse esquema, né? Mas é só para a gente entender essa dinâmica. Então, o avivamento, esse despertamento espiritual que a revista fala, ela sempre vem de mãos dadas com arrependimento. Não existe um avivamento sem arrependimento, né? O povo se debruça diante de Deus, reconhece
a condição que estava vivendo ali, reconhece o erro, se volta para o Senhor. E então Deus envia esse avivamento. E ele é imediatamente seguido pela obediência e pelo serviço. Né? O avivamento, ele gera no povo essa necessidade de trabalhar, esse mais intenso, né, aqui da definição, torna o povo mais ativo, mais intenso. Então, quando o avivamento vem, o povo obedece ao Senhor. É uma resposta àquilo que o Senhor envia. Em resposta, o povo obedece, o povo faz aquilo que o Senhor determina. O pastor Ronaldo Lidório, que é um pastor presbiteriano, pastor e missionário, ele tem alguns textos, alguns estudos publicados sobre o avivamento, principalmente ele analisa os avivamentos históricos, né? E ele vai dizer o seguinte, que a proclamação da palavra sempre é uma consequência do avivamento. Né? Então, quando Deus aviva um povo, a gente vê que esse povo se levanta, se dispõe para trabalhar para o reino, para fazer aquilo que o Senhor chamou o povo para fazer. E se a gente for olhar em Atos, por exemplo, né, em Atos 2, quando vem o Pentecostes, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando vem aquele avivamento sobre os novos crentes ali, eles saem para trabalhar, né? A gente vai ver que o livro de Atos são atos, né? São atitudes que a igreja estava fazendo para proclamar o evangelho. E isso tem tudo a ver com a nossa lição, embora a gente esteja falando de um profeta, né, do Antigo Testamento, tem tudo a ver, porque foi esse despertamento espiritual, esse avivamento, esse renovo que fez com que o povo restaurasse a sua aliança e a sua comunhão com o Senhor. Então, não vem de nós não podemos produzir, mas sim, nós devemos buscar, devemos e podemos orar ao Senhor, né, em atitude de arrependimento, em atitude de humildade diante do Senhor e clamar ao Senhor que nos desperte, que nos avive, para que nós possamos nos levantar em obediência e cumprir aquilo que o Senhor pede de nós, aquilo que o Senhor pede para a sua igreja, para nós cristãos hoje. Né? Até aqui, tudo em ordem? Algum irmão quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Às vezes eu vou falando muito rápido, talvez se algum irmão quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Prosseguindo, uma outra observação que eu gostaria de fazer antes da gente entrar propriamente nos tópicos da lição é a seguinte. Quando a gente lê o capítulo 1, o Senhor diz assim, eu vou ler aqui a partir do versículo 5, né? Então, o profeta se levanta, Deus fala por meio do profeta reproduzindo a voz do povo, né? Então, o povo entendia que não era época ainda, não era tempo oportuno de reconstruir o templo. E aí Deus diz assim, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então aqui, Deus está dizendo para o povo, olha, vocês têm trabalhado, vocês têm feito, vocês têm comido, bebido, mas nada tem saciado, nada tem sustentado vocês. O salário de vocês se vai por um saquinho furado, né? Vocês não estão vendo o fruto do trabalho de vocês. E Deus chama a atenção e ele diz assim, ele continua, né? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por uma causa de sua própria casa. Então Deus vem e fala, olha, isso está acontecendo com vocês porque a minha casa permanece em ruínas. E vocês estão fazendo o quê? Vocês estão correndo em busca dos seus próprios interesses. Deus coloca isso para o povo, né? E Deus vai dizer,
Por isso, versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e todo o trabalho das mãos. Então, aquilo que o povo estava vivendo, como a gente já falou, era a consequência direta da desobediência do povo. E uma outra observação que a gente precisa fazer é o seguinte: eu já vi, pessoalmente, assim, já vi pastores, principalmente de denominações, assim, mais adeptas à teologia da prosperidade, fazendo uma relação direta desse texto com a nossa vida hoje, né? Então, se você não está sendo abençoado, se o seu salário está indo por um saco furado, se você come e não se farta, né? Se você está passando dificuldades financeiras, o problema é porque você não está atento para a casa do Senhor. Né? Você precisa dizimar mais, você precisa ofertar mais, você precisa estar mais aqui na casa do Senhor, trabalhando, né, exercendo algum chamado que talvez Deus tenha te chamado para fazer, isso vai colocando sobre o crente um fardo excessivamente pesado, como se hoje nós pudéssemos viver como o povo vivia naquela época. Nós sabíamos que aqui o povo estava debaixo de uma antiga aliança, hoje não mais. Então, você dizer para uma pessoa que ela está passando por uma dificuldade financeira porque a casa do Senhor está em ruínas, é um erro, né? Um erro teológico, inclusive, e é impor um fardo pesado demais sobre o crente, porque por mais que ele ofertar na igreja, isso não tem uma relação direta com a benção financeira, com a benção material, nós sabemos disso, né? E a gente está assim, nós congregamos numa igreja reformada, e para a gente isso é muito tranquilo, mas é estarrecedor o número de pessoas que vivem debaixo dessa orientação, que vivem debaixo dessa crença de que eu não posso deixar a casa do Senhor em ruínas, eu preciso me empenhar na construção da casa do Senhor, e senão eu não serei abençoado, senão o meu dinheiro vai por um saco furado, né? E nós que estamos recebendo orientação, nós precisamos muitas vezes estar dispostos a orientar outros crentes, discipular outros crentes. É claro que algumas verdades não se descem, né, goela abaixo, enfim, mas quando as pessoas se dispõem a aprender, nós precisamos sim orientar, principalmente com relação a essa questão financeira, porque a gente sabe que existe todo um tabu em relação a isso, né, principalmente por parte daqueles que não conhecem as igrejas. E eu já vi relação direta, né, desse texto aqui com essa situação. Então, quanto mais você se empenhar na construção do templo, mais você será abençoado. Isso é muito triste. É muito triste porque atende aos próprios interesses, né, de quem está pregando essa mensagem, e é mais triste ainda porque coloca um fardo excessivamente pesado sobre os crentes que às vezes são fracos na fé, são imaturos ainda na fé. E nós precisamos ter paciência com esses crentes, como o apóstolo Paulo depois nas cartas vai orientar, né, que aqueles que são mais imaturos na fé precisam do nosso auxílio, da nossa orientação. Então, entrando assim, depois, né, dessa introdução, a gente vai entrar agora nos tópicos, né, da lição. Então, o primeiro tópico é esse. Deus fala ao povo e há despertamento. Como a gente já falou, o despertamento vem por intermédio do próprio Deus. Deus usa o profeta, mas é Deus quem produz o avivamento no povo. Quando Deus fala, o povo se volta para a mensagem do profeta, e aí então há esse despertamento espiritual. A revista diz assim: assim que as prioridades estivessem na ordem certa, a presença do Senhor entre o povo se tornaria evidente pela prosperidade que acompanharia tanto a construção como a agricultura. Então, se o povo se dispusesse a reconstruir a casa, o povo veria
a aceitação do Senhor por meio das bênçãos que viriam sobre a vida do povo. Assim como eles estavam vivendo aquele tempo de sequidão espiritual, se novamente Deus trouxesse fartura, aquilo viria da mão do Senhor e o povo saberia, então, que aquele conserto, aquela restauração havia sido recebida pelo Senhor. É de suma importância perceber a ação de Deus nesse processo de despertamento, como eu já falei. O despertamento, ele vem do próprio Deus. Foi o próprio Senhor que motivou a reação do seu povo. Essa é a origem do verdadeiro despertamento. O genuíno avivamento não vem de pessoas, de métodos, de projetos, de resultados, de reuniões, mas do Senhor, que foi aquilo que nós já falamos. A igreja deve sim buscar o necessário avivamento, como diz aquele hino que nós cantamos com frequência, né? Essa deve ser a nossa oração. Senhor, nos vivifica, Senhor, nos renova, fortalece as nossas almas, Senhor, nos dá a tua graça para que nós possamos ser fortalecidos cada dia mais e mais para o Senhor. Em fé, né, para que nós possamos continuar trabalhando para o avanço do reino. E essa é uma oração, irmãos, principalmente hoje, né, nós estamos vivendo um tempo de sequidão espiritual. A falta da comunhão física, né, no prédio da igreja, é algo que tem afetado muitos crentes, né? Nós sentimos muita saudade dessa vida de crente, né? De estar junto na igreja, de se reunir, de estar em comunhão, de apertar as mãos, de orar, né? Aquele momento do culto em que a gente tem o abraço, a comunhão, a gente sente muita falta disso. Então é tempo de nós orarmos. Senhor, nos vivifica, fortalece a nossa fé, para que a gente possa suportar esse tempo agora de sequidão espiritual. E o avivamento também, ele contagia as pessoas. Aqui ele vai dizer que não foi um privilégio, né, lá de Zorobabel ou de Josué, não foi um privilégio da liderança do povo ou um privilégio do profeta, mas foi algo que contaminou o povo, que fez com que todo o povo se levantasse, né? E quando a gente vai ver os avivamentos históricos, quando a gente olha para Atos, né, para o que aconteceu em Atos, a gente vê que realmente Deus, ele movimenta toda uma comunidade em prol de uma causa específica, né? Não é... Muitas vezes o avivamento começa assim num grupo pequeno, de 2 ou 3 pessoas em oração, mas aquilo se estende, aquilo se transpassa paredes, né? Porque vem do próprio Senhor e não está limitado a nenhuma atuação humana. O avivamento vem de Deus, contagia todas as pessoas e motiva o povo para trabalhar, que foi o que nós já falamos também. Deus desperta o povo não para o seu benefício próprio, né? Então não o avivamento, ele pode sim, no primeiro momento, trazer uma experiência de êxtase com o Senhor. Esse despertamento espiritual, ele traz sim uma experiência particular, né, de restauração da comunhão com o Senhor, mas o objetivo não é esse, né? Não é a edificação única do crente. Não é para que a gente viva uma vida de contemplação, né? Então, imagina se o povo recebesse lá, os discípulos, né, recebessem o Espírito Santo e parassem e ficassem meditando naquilo tudo que havia acontecido. Se eles não saíssem para levar o evangelho para os gentios, para as nações, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, o despertamento espiritual tem esse objetivo, né? De que o povo trabalhe, de que o povo execute. Também não é para exibição religiosa, né? Infelizmente, se tem uma coisa que a gente vê muito fácil no YouTube, nas redes sociais como um todo, é vídeo de pessoas orando, de pessoas, enfim, manifestações espirituais que não precisam ser compartilhadas, que não precisam ser repartidas com ninguém pela internet, né? Porque são experiências particulares da pessoa. O objetivo de uma experiência com Deus não é que a pessoa guarde aquilo para ela, né? Filma, guarda, fique vendo várias vezes, olha a experiência que eu tive com Deus e fique assistindo aquilo. Mas é que a pessoa se disponha, como diz aqui o finalzinho do tópico, né? O objetivo é despertar para o trabalho.
O fim principal do avivamento que vem de Deus e atinge todas as pessoas é o serviço. É o serviço. Deus deseja ver todos envolvidos em sua obra, movidos por entusiasmo e alegria. Porque também não é aquele serviço que cansa, né? Nossa, como eu estou cansada de todas as minhas atribuições na igreja. Isso também não vem do Senhor. É claro que nós sabemos que o excesso de atividades, o excesso de afazeres, ele causa, sim, uma fadiga, ele causa, sim, um cansaço, e nós sabemos, inclusive, que isso não é isso que Deus espera de nós, né? O descanso também é uma recomendação bíblica, mas a realização da obra do Senhor, ela deve ser feita com alegria, com entusiasmo. E a gente se refere muito a essa obra aí do Senhor como o trabalho na igreja, né? A gente faz essa relação direta. O trabalho do Senhor, a obra na igreja, a pregação do evangelho. Mas se a gente for pensar em tudo aquilo que Deus nos chama para fazer, né? Deus tem me chamado para ser mãe, para ser esposa, para ser dona de casa, para trabalhar fora, para exercer outras atividades. Deus nos chama para diversas coisas, irmãos. E em tudo isso está o avanço do reino, em tudo isso está o trabalho para o Senhor, né? Então, essa vida de entusiasmo, essa vida de alegria, é o que Deus nos chama para fazer, viver uma vida entusiasmada, uma vida de alegria, sabendo que tudo que nós fazemos para o Senhor, né? Fazemos como se fosse para o Senhor e não para os homens. O tópico 2, Deus fala ao povo e proporciona o fortalecimento para a obra. Então, o despertamento espiritual, o reforço da fé, ele é um fortalecimento para a obra, ele faz com que as pessoas se sintam mais fortalecidas, mais preparadas para o trabalho. E aí, Ageu, a revista cita aqui, né? Ageu 2, capítulo 4, diz assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, essa certeza, né? Deus chama Zorobabel e Josué aqui, olha, sejam fortes para fazer o que eu estou chamando vocês para fazer, porque eu estou convosco. Então, essa certeza de que a missão é do Senhor, essa certeza de que Deus é o Senhor da missão, que a missão não nos pertence, essa certeza fortalece a nossa fé e faz com que a gente esteja mais ousado para agir em nome do Senhor, né? Que a gente haja, que a gente faça sem medo, sem acanhamento, porque o Senhor é conosco. É o próprio Senhor quem nos garante isso, né? A palavra do Senhor era de força e encorajamento, sim, com a prioridade, né? Aquilo devia ser uma prioridade. O povo deveria cuidar da vida religiosa, deveria cuidar da restauração da comunhão com o Senhor. Aquilo deveria ser uma prioridade para o povo. E Deus era a fonte dessa força. Essa força não vinha simplesmente das palavras do profeta, não era algo momentâneo, mas essa força que o povo recebia era o próprio Deus, ele era a própria fonte. E ele requer de nós, então, que a obra dele seja realizada com dinamismo, entusiasmo e consagração total. Aqui a revista volta a falar aquilo que já falou no tópico anterior, que é o que Deus requer de nós. E no último parágrafo desse tópico diz assim: na realidade, hoje, muitos se mostram cansados e desanimados, devido a uma vida marcada por excesso de trabalho e responsabilidades. Essa é a nossa realidade, né? A gente vive uma vida, principalmente nos grandes centros urbanos, né? E a nossa vida aqui na Grande São Paulo, ela é assim, a gente não tem paciência de esperar 2 minutos na fila da padaria quando tem
muita gente para comprar pãozinho, a gente já vai ficando com aquela sensação de angústia, já vai pensando o que tem para fazer depois, o celular na mão faz com que a gente busque entretenimento, distração o tempo todo, porque a nossa vida é muito dinâmica, a gente não para, né? E isso vai nos cansando, vai nos cansando, vai nos cansando, porque nem nos momentos de descanso a gente se priva, a gente se separa, a gente descansa efetivamente. Né? O descanso tem sido algo tratado não, com menos importância, principalmente, inclusive pelos crentes, né? Não só pelos crentes, mas também pelos crentes. Porque eu posso descansar, mas eu também não preciso descansar tanto assim, eu posso dormir só 4 horas por noite, eu posso dormir só 6 horas por noite, e a gente sabe que não é assim, a gente sabe que o nosso corpo vai cobrar, porque Deus requer de nós também o descanso. Então, nessa vida, nessa realidade que a gente vive hoje, a gente está cansado e está desanimado, por causa desse excesso de trabalho que nós temos. E na hora de fazer a obra do Senhor, falta força e falta disposição. E aqui, novamente, eu chamo aqui o fazer a obra, né? A gente se atentar para esse tema. Fazer a obra do Senhor é fazer tudo aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Tudo aquilo que Deus nos chama para fazer. Deus nos chamou hoje para fazermos o quê? Para estarmos aqui reunidos, aprendendo nessa escola dominical. Mas daqui a algumas horas nós seremos chamados para o quê? Para cozinhar um almoço, para visitar um parente, para levar consolo e encorajamento para alguém, ou será um tempo mesmo de descanso? Amanhã é segunda-feira, a nossa rotina começa, nós somos chamados, né? Muitos são chamados para trabalhar, para sair, para enfrentar o trânsito, para tudo isso que o Senhor nos chama para fazer. Nós nós sentimos desgaste, né? Nós sentimos a falta de disposição, porque nós estamos cansados e sobrecarregados com todos os nossos afazeres. E aí a revista diz assim, nós devemos entender que não é saudável aplicarmos toda a nossa energia apenas com os nossos projetos pessoais. Nós vivemos, isso tem se propagado muito, né, nas redes sociais, principalmente para o público mais jovem, né, essa questão de metas, de objetivos, o que você quer alcançar, o que você quer para a sua vida daqui 5 anos, e isso, se a gente não faz uma análise disso à luz da Bíblia, se a gente não olha para as os nossos projetos pessoais, como a revista coloca, se a gente não olha para esses projetos à luz da palavra de Deus, nós nos perdemos na caminhada, nós nos afastamos do Senhor, né? A Bíblia nos chama para olhar para as coisas que são lá do alto, nós temos um foco, nós temos um destino que é a eternidade. E enquanto nós vivemos aqui, nós não devemos viver uma vida de contemplação e solitude, né? Em certos momentos, Deus nos chama, sim, para contemplação e solitude, mas a nossa vida é dinâmica. Nós somos chamados para o trabalho, e esse trabalho deve ser feito com entusiasmo. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Não é mais tempo da igreja separar a vida secular e sagrada. A nossa vida, ela é uma só. Os nossos projetos pessoais não podem ser distintos de fazer a obra. Projetos pessoais e fazer a obra devem ser uma coisa só, porque nós vivemos para honrar e glorificar o nome do Senhor. É para isso que nós somos chamados, né? Ainda que seja fazendo o almoço, lavando a louça do almoço, ainda que seja na liderança de um grande time, numa grande empresa, ainda que seja na liderança de um grupo espiritual, na liderança de uma igreja, ou na liderança de uma família, para tudo isso nós somos chamados para glorificar o Senhor, né? Então, o povo estava, primeiro, em busca dos seus próprios interesses, construindo as suas casas, restaurando suas atividades comerciais e econômicas, e depois o povo se preocuparia com o sagrado e com a reconstrução do templo. E aí Deus chama o povo para um concerto, olha, vocês precisam restaurar primeiro a comunhão de vocês comigo. Né? E nesse novo caminhar com o Senhor hoje, o sagrado e o secular, eles não podem se distinguir. Nós vivemos num tempo de urgência, né? Cristo em breve virá. Então, a gente não tem tempo para separar o sagrado do secular.
Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. E nós somos chamados, então, para vencer esse cansaço, para vencer esse desânimo, para reavaliar o excesso de atividades que nós temos colocado sobre as nossas próprias costas e estarmos dispostos para trabalhar para o avanço do reino de Deus. É para isso que o Senhor tem nos chamado. E o tópico 3 diz assim: Deus fala ao povo e a resposta produz resultados abençoados. Então, nós já vimos que a resposta, ela é uma consequência imediata. A obediência, o serviço, ela é uma consequência do despertamento que Deus traz ao povo. Quando Deus aviva o povo se levanta para trabalhar, o povo se levanta para buscar o reino de Deus. A profecia dizia assim, Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, ele aponta para Cristo. Então, a profecia imediata era que o povo se levantasse para, de fato, construir o templo. Mas a profecia com os olhos no futuro, né, a profecia futura, estava se referindo a Cristo. Ageu vai falar assim, aqui no livro de Ageu vai falar, olha, quem aqui viu o templo antigo, né, os mais velhos de vocês que viram o antigo templo, a glória do antigo templo, olha agora para esse templo, né? Então, estudando, eu aprendi que o segundo templo, ele era inferior em grandiosidade, em majestade, ele não era talvez tão bonito quanto o primeiro, mas a glória daquela segunda casa, a glória daquele segundo templo seria maior do que a da primeira, por quê? Porque o próprio Cristo estaria presente ali, né? O próprio Jesus estaria naquele templo. Não seria apenas aquela presença eventual de Deus, mas o próprio Jesus estaria ali. E quando ele diz que neste lugar darei a paz, está apontando diretamente para Jesus. Eu quero ler com os irmãos aqui 2 textos rapidamente. Lucas 2:14, que inclusive são referências da própria revista. Lucas 2:14. Diz assim, Lucas 2, versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E depois Efésios, também Efésios 2:14. Efésios 2:14 diz assim, porque ele é a nossa paz. Então, essa paz, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz. Essa paz era o próprio Cristo, era o próprio Senhor Jesus. Né? E nós sabemos que a nossa reconciliação, essa paz não é a ausência de guerra, mas é a restauração da nossa comunhão com Deus por intermédio do próprio Senhor Jesus. Então, aquele templo tinha uma glória maior, porque apontava para Cristo, o próprio Jesus estaria ali naquele templo. O que se percebe nessa profecia é que Deus age no meio do povo, despertando para o trabalho, oferecendo força e garantindo os resultados. Irmãos, olha como isso é maravilhoso, né? Quando a gente olha, Deus faz tudo. A nossa, às vezes eu digo que a nossa parte é só dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque o restante Deus faz. Ele nos desperta para o trabalho. Ele nos oferece força. A força não vem de mim mesma, a força vem dele. E ele garante o resultado. Ele garante o resultado. O evangelho, ele é vitorioso e sai para vencer porque é Deus que garante o resultado. Quando a gente se dispõe a pregar a palavra do Senhor, a palavra é pregada para a vitória. O evangelho só não é poder para a salvação quando ele não é pregado. Porque quando ele é pregado, é Deus que garante o resultado. Não é o nosso esforço, não é a maneira como a gente fala. Né? A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E como que esse poder pode ser podado? Se ele não for anunciado. Porque a garantia do trabalho é o próprio
Senhor. É Ele que garante o resultado. E se isso não nos motivar, se isso não nos encher de fé, eu não sei mais o que pode nos motivar, né? Depois a revista diz assim: segundo alguns estudiosos, essa glória da segunda casa aponta para a promessa que haveria de se cumprir na pessoa de Jesus, como eu já falei. Nesse sentido, o apóstolo Paulo disse que Cristo concede sua glória à igreja, o novo templo, a habitação de Deus. Então, no começo nós falamos que hoje a gente não precisa de um templo físico para se apropriar da presença do Senhor, para usufruir da presença do Senhor, mas é Cristo que garante essa glória à igreja. Né? O novo templo, a habitação de Deus é a própria igreja, são os próprios crentes, é a própria igreja de Cristo, a noiva de Cristo. A igreja hoje precisa e pode experimentar os resultados da voz de Deus, que é aquilo que nós já falamos. Nós precisamos, podemos e devemos clamar a Deus por um avivamento, né? Quando Deus fala e quando o povo obedece, algo extraordinário sempre acontece. Não, por quê? Porque não depende de nós, porque o resultado é garantido pelo próprio Senhor. A voz do Senhor é poderosa e produz resultados abençoados. Nós sabemos o quê? Que depois que Deus falou ao profeta Ageu, o templo se construiu em 4 anos. Me corrija se eu estiver errado, Márcio, né? Mais alguém, não consigo ver todos os que estão aqui na sala, mas em 4 anos o templo estava pronto. O templo ficou... Então, Deus falou e o resultado já estava garantido pelo próprio Senhor. E para encerrar, nós vimos então, né, que nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Essa indiferença à presença de Deus, irmãos, ela nos ronda. O excesso de atividades, o excesso de afazeres, a busca dos nossos próprios interesses, isso vai nos tornando indiferentes à presença do Senhor, vai nos tornando apáticos em relação àquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Nós vamos separando o secular do sagrado como se isso fosse possível e nós vamos nos perdendo nos nossos próprios caminhos. Mas Deus, por meio do profeta Ageu, chamou todos ao arrependimento. E o povo entendeu e obedeceu à voz do Senhor. Em virtude disso, bênçãos especiais foram derramadas. É claro que nós não devemos buscar o despertamento espiritual, esse renovo do Senhor, para obter vantagens imediatas, né? Porque não é isso que Deus espera de nós. Então eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou fazer uma campanha, eu vou estudar determinado livro da Bíblia e eu espero que Deus me abençoe dessa ou daquela forma, Deus derrame bênçãos materiais sobre as nossas vidas. Nós sabemos que não existe essa relação direta, porque a bênção do Senhor, ela transcende essas coisas materiais que a gente experimenta aqui no dia a dia. Isso também é bênção do Senhor. Isso também é graça do Senhor, que Deus pode ou não derramar sobre as nossas vidas. Mas quando nós experimentamos esse renovo, trabalhamos para o reino de Deus, nós vivemos assim... nós tentamos viver em plenitude, uma plenitude assim, um contentamento verdadeiro com todas as circunstâncias, né? No local, na situação que Deus nos colocou. Essas são as bênçãos espirituais que são derramadas sobre nós hoje, né? Essa atitude de arrependimento deve ser tomada em obediência à voz de Deus. Então foi aquela figurinha que eu coloquei, aquele gráficozinho lá super simples que eu coloquei no começo, né? O arrependimento, o avivamento estão juntos. Nós não podemos ouvir a voz do Senhor se nós estivermos com o nosso coração altivo, orgulhoso, mas esse renovo espiritual, ele vem precedido de uma atitude de contrição, de uma atitude de humilhação diante do Senhor, de uma atitude de arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Então, a revista encerra dizendo assim: essa atitude de arrependimento deve ser tomada em obediência à voz de Deus, a fim de que a igreja possa contemplar os resultados abençoados do agir do Senhor. Não é nada,
É maravilhoso a gente olhar e ver, a gente olha assim para os avivamentos históricos, ler aquelas biografias e ver, né, que Deus levantou um homem, aquele homem começou a orar com outro homem, que começou a orar com outro, e de repente aquela comunidade toda estava envolvida, e aí pessoas foram salvas, e coisas foram feitas em prol da comunidade. A gente vê esse agir de Deus, né? Nós somos coparticipantes da obra de Deus na medida em que Ele nos usa para realizar esses propósitos aqui materiais, esses propósitos terrenos. Ele nos usa para encorajar, para servir, para suprir necessidades materiais, sim, e necessidades espirituais daqueles que estão andando em trevas ainda. E a revista encerra com 2 perguntas. Você e sua igreja têm ouvido a voz do Senhor? Né? Nós temos ouvido a voz do Senhor ainda? Já despertaram e estão realizando a obra do Senhor com entusiasmo e com alegria? Essa é a pergunta que fica para nós hoje nesse domingo, né? Porque é isso que Deus espera de nós, que a gente se levante como como indivíduos e como comunidade, fortes, entusiasmados, alegres, para servir a Deus, não apenas ali no templo, na igreja da Viliara, mas em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Também ali, né, a nossa comunidade precisa ser relevante também na Viliara, em Osasco, mas cada crente individual também precisa entender esse chamado do Senhor e trabalhar para o reino. Essa foi uma lição que falou muito ao meu coração. Eu espero que possa falar também. São apenas 2 capítulos pequenos do profeta Ageu, mas que falam tanto para as nossas vidas hoje, né? Eu desejo desde já um excelente domingo a todos. Nós vamos orar para encerrar aqui essa participação. Eu agradeço o convite da Márcia, da Silvana, e é sempre uma alegria poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido com os irmãos. Vamos orar então, encerrando. Querido Deus, nosso amado Pai, nós louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido tão bom conosco, ó Deus. Nós te damos graças, ó Pai, porque pudemos compartilhar um pouquinho da Tua palavra, compartilhar um pouquinho, Senhor, daquilo que o Senhor falou ao povo por meio do profeta Ageu e fala a nós ainda hoje, Senhor, por meio da Tua palavra escrita, por meio da Bíblia Sagrada, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos avivar, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecer a Tua igreja, Senhor. Que haja em nós esse despertamento, Senhor, para que nós possamos viver uma vida para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nós possamos trabalhar para o avanço do reino, ó Pai. Que em tudo que nós fizermos, ó Deus, nós possamos nos lembrar que precisamos estar satisfeitos, alegres, entusiasmados e fazermos, ó Deus, todas as coisas como se fosse para o Senhor e não para os homens. Abençoa, ó Pai querido, a IPI de Viliara, Senhor, que nós possamos ser uma comunidade relevante, ó Deus, que possa servir materialmente, ó Deus, àqueles que necessitam, servir espiritualmente, ó Pai, que possamos nos preocupar, ter sempre uma palavra de encorajamento para o povo e para aqueles que estão se achegando a nós, ó Deus, que o Senhor nos levante, ó Deus, como uma comunidade forte, fortalecida pelo Senhor, ó Deus, para trabalharmos, ó Pai, para o avanço do Teu reino. Nós já agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o resultado é garantido pelo Senhor, ó Pai. Que nós possamos responder ao Teu chamado e dizer, eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos segundo a Tua vontade, usa-nos segundo o Teu querer, para a honra e glória do Teu nome, Pai querido. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.